Então, bom dia, graças e paz a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar a gravação da mensagem de hoje, do livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2. Esse livro, ele dá continuidade aos capítulos. Então, Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, foram 38 capítulos, já está no canal 27, vocês podem ir lá, verificar, né? Então, cada capítulo um mais maravilhoso que o outro. E a série também, que terminou de Paz Joelho de Pé no mês de fevereiro. Foi muito maravilhosa também. Então hoje vamos falar sobre relacionamento entre corpo e mente. Se vocês prestarem atenção no que eu li, vocês já sabem que esse capítulo vai ser maravilhoso, né? Conosco está a nossa querida irmã Léa Cardoso, do CAMAP. Seja bem-vindo, Léa. Bom dia a todos. Eu sou muito grata a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui com vocês. É um privilégio muito grande. É como se tivéssemos assim todos juntos, né? Não só virtual, mas a gente sente a energia de cada um. E eu fico muito feliz em ouvir, em ver alguns, em ouvir a voz de pessoas tão queridas, né? E eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Hoje nós vamos estar, como a irmã Alexandra já falou, né? Já deu assim uma abertura sobre o relacionamento entre o corpo e a mente, baseado no livro Mente, Caráter e Personalidade, né? É um livro que é psicologia pura e que Deus deixou há tantos anos, né, para nós, onde a própria psicologia ainda não tinha sido tão desenvolvida, mas Deus já tinha assim deixado tudo que a gente precisa saber a respeito da nossa mente e do corpo, né? E também da personalidade, uma personalidade correta. É incrível, né? É incrível quando a gente vê assim como que Deus trabalha. E esse capítulo ele é super importante, especialmente esse que a irmã Alexandra já leu, eu quero repetir, que diz assim: entre a mente e o corpo há um relacionamento admirável e misterioso. Reage um sobre o outro. Manter o corpo em estado sadio, a fim de que se desenvolva a força para que cada uma das partes da máquina viva possa agir harmoniosamente, deve ser o primeiro estudo de nossa vida. Então, nós vemos aí a responsabilidade que nós temos de aprender sobre o nosso corpo, sobre a máquina viva que Deus nos deu, que é corpo e mente, né? Como que funciona? Não podemos ser leigos, né? Nisso aqui. Às vezes a gente negligencia, né? Esse aprendizado. Mas aqui fala que é um aprendizado super importante e que nós temos o dever, como filhos de Deus, de aprender. Por isso que eu digo que a Igreja Adventista, do Sétimo Dia Movimento de Reforma é completa, né? Eu sempre falo isso na igreja, porque uma das coisas que nós temos, assim, o dever é de ter muito conhecimento, onde nenhuma das outras demais religiões tem. E nós temos, assim, tudo ao nosso dispor, porque Deus já deixou tudo para nós. Basta a gente ter esse interesse em aprender. Negligenciar o corpo é negligenciar a mente. Não pode ser para a glória de Deus que seus filhos tenham corpo enfermiço e mente definhada. Então, às vezes, a gente pensa assim, eu estou doente do meu estômago, não tem nada a ver aqui com a minha mente, né? Mas está tudo ligado, mente e corpo. Por isso, nós temos que cuidar de ambos. Diz que a harmonia da criação depende da perfeita conformidade de todos os seres, de todas as coisas, animadas e inanimadas, com a lei do Criador. Então, quando Deus fez cada coisa, ele deixou uma lei. Ele deixou a lei ali da natureza, né? E ele deixou a lei do nosso corpo, existe a lei da nossa mente, e para isso, que é o intelecto, é o cérebro, para isso a gente precisa aprender sobre essas leis, para que possamos, assim, observá-las e fazê-las tudo corretamente. E assim teremos saúde, né? É ali uma soma muito
que dá sempre o resultado certo, né? Não é apenas privilégio, mas sagrado, não é apenas privilégio, mas sagrado dever de todos. É um dever, mas não é um dever comum, é um dever sagrado. Compreender as leis que Deus estabeleceu em seu ser. E ao compreenderem mais plenamente o corpo humano, procurarão pôr o corpo em sujeição às nobres faculdades da mente. O corpo será por eles considerado uma estrutura maravilhosa, formado pelo arquiteto infinito, e confiado aos seus cuidados, para conservar em ação harmoniosa essa harpa de 1000 cordas. Às vezes nos falta esse entendimento, às vezes a gente esquece disso, né? A gente esquece que o nosso corpo foi feito por Deus, um arquiteto infinito, e ele não nos pertence, ele confiou a nós. Somos mordomos do nosso próprio corpo. E muitas vezes, né, nós estragamos esse corpo agindo de uma forma inadequada. E isso nos traz grandes dificuldades. Eu fui descobrir que eu era uma pessoa intolerante à lactose depois de mais de 40 anos. E porque me faltou conhecimento, eu não parei para observar, né, para entender essas coisas. Eu vi as pessoas falando que eram intolerantes à lactose e tal, mas eu não queria nem ouvir isso, eu não queria saber quais são os sintomas, porque eu não queria deixar os meus hábitos, né? E eu pensava, não, eu tenho que comer tudo que eu gosto de pouquinho, que é para eu nunca deixar de comer, porque eu gosto. Então, quando eu percebi que os sintomas que eu tinha, que me fazia mal, que o meu corpo reagia de forma negativa, eu percebi que era provocado, então, pelo uso de leite e seus derivados, né? Então, eu cheguei no momento que eu disse... Só que incrível, que cada vez que eu comia isso, eu sentia muita enxaqueca, muita dor de cabeça, não conseguia raciocinar bem, não conseguia ficar bem. Então, a gente viu aí exatamente o que está falando aqui, essa conexão corpo e mente, né? Então, não tem como o corpo sofrer sozinho, a mente está ligada a isso. E nós temos que procurar conhecer quais são as reações do meu corpo. Por que não nos conformar, não, eu tenho tal enfermidade e tudo bem. Não, o que me causa isso, né? Por que não está esse corpo que Deus fez para mim, o meu organismo e tudo, não está reagindo bem? Não é normal. Então, eu vou estudar, vou tentar saber o que está acontecendo, né? Por que está ocorrendo isso? Então, nós vemos aqui que Deus ele nos deixou esse dever. O desenvolvimento da mente é um dever que devemos a nós mesmos, à sociedade e a Deus. Olha só, isso aqui é muito, muito importante, né? O desenvolvimento da minha mente, ele é um dever que eu devo a mim mesma, ter uma mente saudável. Eu devo isso à sociedade e a Deus, porque, irmãos, a pior coisa do mundo é lidar com uma pessoa que tem uma mente disfuncional, né? Se eu tenho uma mente disfuncional, eu não vou atingir só a mim. Não é só eu que vou ser prejudicada com minha mente disfuncional. A minha família será prejudicada com minha mente disfuncional. Os meus vizinhos, a sociedade que eu estou inserida, né? E também Deus, porque nisso aí eu começo a causar grandes dificuldades. Nunca devemos, entretanto, planejar meios para o cultivo do intelecto às expensas da parte moral e espiritual. E é somente pelo harmonioso desenvolvimento das faculdades mentais, tanto como das morais, que se alcança a mais alta perfeição de ambos. Então, a minha mente, ela é na minha mente que eu crio os pensamentos. Se a minha mente ela não está saudável, se eu não cultivo uma mente saudável, se eu trago problemas para a minha mente por hábitos nocivos, isso aí vai interferir nos meus pensamentos. Eu tendo pensamentos disfuncionais, eu terei comportamentos disfuncionais. É natural. Porque os meus pensamentos, eles têm o poder de liderar o meu comportamento.
Então, eu tenho pensamentos disfuncionais aqui por uma mente doentia, que eu não cultivei para que ela possa ser saudável, e isso traz comportamentos também disfuncionais que prejudicam todo mundo. Vai prejudicar ali a minha família, a mim mesmo, a sociedade que eu estou inserida, no caso a igreja e outros, né? Então, nós vamos ter que responder isso perante Deus. Então, devemos cada vez mais trabalhar, recurso é o que não falta, né? Hoje é muito fácil ter conhecimento sobre tudo. Você nem precisa sair de casa. Você pode ter conhecimento, você pode estudar, inclusive a Bíblia tem todas as respostas, como também os livros, né? Como esse livro que nós estamos lendo agora, que é super importante e que traz para a gente imensos conhecimentos. É a falta de ação harmoniosa no organismo humano que traz a enfermidade. Então, é a falta de ação, de harmonia no organismo que traz as enfermidades. A imaginação pode controlar as demais partes do corpo em prejuízo desta. Todas as partes do organismo devem operar de maneira harmoniosa. As diversas partes do corpo, especialmente as que se acham distante do coração, devem receber livre circulação do sangue. Os membros desempenham parte importante e devem receber atenção apropriada. Então, eu não posso dar uma atenção só para algumas partes do meu corpo, mas todas, né? Aqui é interessante quando diz que aquelas que estão longe do coração, aqui que a circulação pode ser mais deficiente, essas devem ser mais trabalhadas. Nós vamos ver aqui mais para frente como, né? Se uma das faculdades é deixada ficar dormente ou é desviada de seu próprio curso, não é alcançado o propósito de Deus. Todas as faculdades devem ser bem desenvolvidas. Cada uma delas deve receber cuidado, pois cada uma tem influência sobre as outras. E todas têm de ser exercidas, a fim de que a mente seja devidamente equilibrada. A mente, irmãos, é algo assim, é um mistério, né? Como a gente viu no início aqui da leitura. A nossa mente é algo incrível. É uma máquina onde cada coisinha tem ali a sua função. E se há um desequilíbrio ali em algo na nossa mente, é como se fossem vários botões, digamos assim, de uma palavra mais que todos possam entender. Se um daqueles ali ele não está funcionando bem, com certeza em nós algo vai dar errado, né? Existe uma parte do nosso cérebro que chama assim de amígdala cerebral. E se ela tiver um pouquinho achatada, irmãos, a pessoa ela pode ser um psicopata, né? Só um pouquinho achatado ali. Então, tudo no nosso cérebro tem que estar funcionando de uma forma muito correta para que a gente possa ter bons pensamentos, para que possamos, assim, ser uma pessoa diante, mesmo com a delinquência que existe na humanidade devido ao pecado, devido à forma como nós vivemos, nós sabemos que nem sempre conseguimos viver de uma forma tão saudável diante do mundo mesmo do que ele nos oferece, mas nós temos que tentar ser mais saudável possível, cuidar da nossa mente da melhor forma. E eu acho muito interessante quando fala das faculdades. As faculdades se referem aos dons que nós temos, né? As habilidades. E o que acontece é que muitas vezes nós não damos assim, a atenção necessária a essas habilidades que temos. Por exemplo, quem de vocês aí que está acompanhando agora, já quando eram mais jovens, se descobriu uma habilidade? Por exemplo, tocar violão, fazer qualquer coisa, que eu fazia com muita facilidade. Eu nem estudei aquilo, mas eu pegava e conseguia fazer, né? Alguma coisa, alguma habilidade. Mas aí não dei importância para isso, não dei muita importância, não desenvolvi. Eu vi que eu tinha ali o dom, mas eu precisava fazer a minha parte, precisava desenvolver aquilo, né? Ou então, assim, uma costura, com bordado, por qualquer coisa. Mas eu cantar, por exemplo. Mas aí eu não desenvolvi muito isso,
E aí, em algum momento, eu fui lá tentar resgatar. E eu vi que eu tinha dificuldade, já não conseguia fazer de uma forma tão fácil como era antes. E isso é exatamente o que está falando aqui, porque nós deixamos ficar dormente essas faculdades, que são as habilidades. Eu deixei adormecer. E o nosso cérebro, vez ou outra, ele faz uma faxina. Ele chega lá e olha ali tudinho. Ah, isso aqui não está sendo usado? Então, vou descartar. Igual a gente, quando entra no quarto aqui, vai no guarda-roupa e diz, faz tanto tempo que eu uso isso aqui, não vou mais usar, vou dar. Vou jogar fora esse sapato, vou jogar fora essa bolsa, vou jogar fora essa blusa. O nosso cérebro faz igualzinho. Ele chega aqui e fala assim, cantar. Nunca mais Léa cantou, ela não precisa disso. Isso se chama poda neural. Poda neural. Ele vai podando aquilo que não está sendo usado. E aí nós vamos perdendo as habilidades naturais que Deus nos deu, inatas, né? Nós perdemos porque não usamos. Mas só que o que vai acontecer é que no dia que o dono dessas habilidades venha prestar conta, ele vai querer saber por que elas não foram usadas. E nós vamos saber qual alcance teria tido para a nossa própria vida, para a vida das pessoas que estão ao nosso redor, se nós tivéssemos feito uso disso, como teria sido proveitoso. Então, devemos ter muito cuidado com isso, né? Devemos estar, assim, sempre atentos. Quais são as minhas habilidades, meus dons, e por que eu não as desenvolvo, né? Se um ou dois órgãos forem cultivados e mantidos em uso contínuo, porque vossos filhos preferem empenhar a força mental em determinada direção com negligência de outras faculdades mentais, eles chegarão à maturidade com a mente em desequilíbrio e o caráter inarmônico. Serão aptos e fortes em determinada direção, mas muito deficientes em outras direções, igualmente importantes. Não serão homens e mulheres competentes. Suas deficiências serão notórias e mancharão o caráter todo. Então, é um complemento do que eu já falei. Às vezes, nossos filhos têm muitas habilidades, mas eles não gostam, por timidez, por preguiça. Não gosto de fazer isso aqui. E, às vezes, os pais, eles não ficam ali insistindo que eles cultivem isso. Esses dias eu tive uma conversa com a minha filha, porque o meu netinho, de 7 anos, ele canta bem, né, na igreja, mas, às vezes, ele diz, hoje eu não quero cantar. Ainda não aprendi um hino novo. Não sei o que. Eu digo, olha, você tem que falar com ele que ele precisa estar cantando sempre, porque depois ele vai perder esse desejo de cantar, de uma vez por todas. Ele não canta hoje, não canta no outro mês, não canta ali e tal. Depois, quando ele for cantar, vai dar muita dificuldade. Então, não devemos deixar nada ao nosso bel querer. Hoje eu não quero, não vou fazer. Não. Nossos filhos também não querem desempenhar isso, ele não está com vontade. Deixa, quando ele tiver vontade, ele faz. Não é correto. O correto é estimular, né? Está sempre estimulando. Você vai fazer. Você toca, leva o seu instrumento para a igreja, você vai tocar. Você vai tocar porque esse é seu dever, sua obrigação. Deus te deu esse dom, você vai exercer sim. Você canta, você vai cantar sim. Você vai lá na igreja, você gosta de falar, você vai agradecer. Estou com vergonha. Não, você vai. E outras coisas da vida cotidiana, né? Tudo. Não é só quando eu quero. Eu tenho que realizar as coisas que estão em meu dever fazer. Quando a mente dos ministros, professores e estudantes é continuamente exercitada pelo estudo, permitindo-se que o corpo permaneça inativo, são pressionados os nervos da emoção, enquanto os da locomoção ficam inativos. O uso recaindo todos sobre os órgãos mentais tornam-se eles sobrecarregados e enfraquecidos, ao passo que os músculos perdem vigor por falta de emprego. Não há vontade para exercer os músculos mediante o empenho em trabalho físico, porque o exercício parece enfadonho. E aqui vem uma parte interessante. Vocês já perceberam que uma pessoa que ela fica muito tempo trabalhando só a mente, só o intelecto, nos estudos, sentada em uma mesa, fazendo esses trabalhos que se chama
trabalhos sedentários, quando ele vai desenvolver um trabalho físico, ixi, é muita dificuldade, né? É muita dificuldade. Eu me lembro bem que eu sempre exerci mais trabalho na rua, assim, por muito tempo, de vendas, de resolvendo problemas fora de casa. E quando eu fui tomar conta da minha casa mesmo, da minha cozinha, ai, meu pai, enquanto eu lavava uma louça, dava tanta dor na minha coluna, eu me sentia tão mal, eu saía de lá tão cansada, e eu sempre dizia, eu prefiro passar o dia todo na rua, trabalhando, do que um dia todo cuidando de casa, ou então um pouco de tempo, porque eu fico morta de cansada. Mas é exatamente porque aquilo ali não estava sendo desenvolvido, né? Mas a proporção que você começa a ir desenvolvendo, né? Quando os filhos saíram todos de casa, que eu tive mesmo que tomar conta da casa total, aí hoje eu já não sinto mais, né? Essas dores, o corpo já não reage de uma forma negativa, porque está exercendo. Então, é isso que nós temos que fazer. O trabalho físico, ele parece enfadonho, mas é porque não está sendo treinado aquilo ali. Mas quando começamos a fazer, depois o corpo, assim, acostuma. E por isso é necessário, porque os nossos músculos, eles precisam se desenvolver, criar resistência, né? Criar resistência. É por isso que hoje as pessoas sofrem mais, os ossos são mais fracos, né? Aí tem pessoas que podem falar muito melhor do que eu a respeito desse assunto, né? Tem os irmãos que trabalham nessa área, eles sabem bem o que eu estou falando. Mas é isso, porque os músculos, eles precisam desse exercício para se fortalecer. É incrível, né? Como Deus já deixou isso para nós, esse entendimento. Não é preciso os médicos falar isso para a gente, né? A gente já sabe. Aqui, ainda continuando, diz assim: lembrai-vos de que o homem tem de preservar o talento da inteligência dado por Deus. Então, tudo que nós temos é dado por Deus, mas como eu já falei anteriormente, a gente tem que estimular isso em nós temos que preservar, porque senão a gente perde. O cérebro vai lá e diz, isso aqui não está sendo usado, descarta. Vamos fazer aqui uma poda, né? É necessário também o exercício físico para que se desfrute saúde. Não é o trabalho, mas é o excesso dele, sem períodos de descanso, que faz desfalecer as pessoas, pondo em perigo as forças vitais. Os que se excedem no trabalho logo chegam ao ponto que trabalham como quem não tem esperança. Então, também existe o equilíbrio, né? Nós temos que ter o equilíbrio. Não é porque o trabalho físico é necessário que eu tenho que me matar trabalhando. Eu tenho que trabalhar o tanto certo, né? Tenho ali também os momentos de descanso, para que o corpo se recupere daquele enfado, né? E depois eu tenha mais disposição para voltar a trabalhar. O serviço prestado ao Senhor é executado com alegria e bom ânimo. Deus deseja que introduzamos ânimos, vida e confiança no nosso trabalho. Os obreiros de ocupação cerebral devem dar devida atenção a cada parte da máquina humana, equilibrando o esforço físico e mental, combinados prudentemente, conservarão um homem todo em condições de ser aceitável a Deus. Então, já falamos sobre isso, já expliquei, não precisa, né, a gente se demorar. Ponde no trabalho do dia esperança, ânimo e amabilidade. Que lindo isso aí, né? Deus deixou para a gente. Hoje se paga caro para ouvir isso aqui, que está para nós de graça. A pessoa vai lá no psicólogo, no coach, aí ele fala, faça o seu trabalho com esperança, saia de casa animado, né? Acorde cedo, faça a sua reflexão e depois faça seu exercício, tome um café da manhã saudável, vá para o seu trabalho feliz. A gente tem isso aqui, olha, Deus deixou para nós de graça isso aqui. Se nós lêssemos, é só colocar em prática. Não vos excedais no trabalho. É muito melhor deixar para fazer alguma das tarefas planejadas para o dia do que se exceder e tornar-se sobrecarregado, perdendo o ânimo necessário para o cumprimento das tarefas do dia seguinte.
Não violeis hoje as leis da natureza, para não perdermos as forças para o dia seguinte. Interessante, né? Não devemos, assim, roubar, né, a força do outro dia, exercendo tudo de uma vez só. Segundo a luz que Deus me concedeu, sei que se está desenvolvendo em ti a deformidade espiritual. Em vez de uma perfeita mostra de princípios retos e hábitos certos, estás acumulando em teu íntimo sentimentos e princípios que te excluirão das cortes celestes, com todos os que participam do mesmo Espírito. Agora, voltando aqui à mente e aos pensamentos. Quando cultivamos pensamentos que não são adequados, chamados pensamentos disfuncionais, nós podemos estar colocando a nossa vida espiritual em risco, né? E ela, continuando, ela diz assim: tua mente está se tornando deformada pela maneira em que a tratas. Rogo-te que mudes decisivamente a tua atitude. Reprime toda a linguagem exagerada, pois ela destrói a harmonia mental. Olha só que lindo, né? O que é uma linguagem exagerada? Será que tem conceito científico para isso? A linguagem exagerada, irmãos, é conhecida por hiperbole, né? É uma figura de linguagem caracterizada pelo exagero. Tudo que a pessoa vai falar, ele fala de uma forma muito exagerada. Por exemplo, eu já falei 1000 vezes para você que isso, isso e isso, né? Ah, hoje lá na igreja, a pessoa foi lá e falou de uma forma... Aí você mostra aquilo de uma forma muito exagerada. Por que não devemos falar assim? Porque o nosso cérebro, ele acredita em tudo que você fala. Tudo que você fala. Se você falar uma coisa, ele não registra que tu está falando aquilo ali, uma linguagem exagerada, de uma forma que não é verdadeira aquilo. Ele acredita que é verdadeiro mesmo. Então, quando eu chego e falo assim para o meu filho, eu já te falei milhões de vezes isso, tu és muito teimoso. Então, meu cérebro diz, esse teu filho aí mesmo é teimoso demais. E aí já vem para o meu corpo uma adrenalina de raiva. E aí eu já vou punir meu filho de uma forma também exagerada, porque meu cérebro já mandou para o meu corpo que ele é muito ruim, porque eu disse que eu já falei milhões de vezes com ele. Conseguiram entender o poder da palavra? É exatamente isso que acontece no nosso corpo, na nossa mente. É por isso que Ellen White falou, há tantos anos atrás, que Deus mostrou para ela que nós devemos reprimir toda a linguagem exagerada, pois ela destrói a harmonia mental. Porque nós passamos a acreditar que aquilo é realmente grandioso. Às vezes o problema não é tão grande assim, mas quando eu me refiro a ele, eu me refiro com essa linguagem, né, tão exagerada, e meu cérebro acredita rapidinho naquilo e já passa ali que é realmente muito grande aquilo, né? Então, nós devemos, assim, ter cuidado com o que falamos, né? Se nós não vemos aquela coisa ali tão grande, nós vamos ter, assim, a mania de exagerar tudo o que nos ocorre, colocando essas linguagens, assim, de uma forma muito exagerada no nosso dia a dia. Eu vou repetir mais uma vez, o meu cérebro acredita em tudo que eu falo. E se eu falo que uma coisa, o irmão foi lá na igreja e quando ele foi agradecer, ele enfatizou, ele disse que é muito isso aqui. Aí o meu cérebro diz, é mesmo. Aí ele passa para mim isso aqui. E eu começo a acreditar e reagir. Aí o meu comportamento vai ser exagerado igual a palavra que eu falei. Entendeu? Porque primeiro vem os pensamentos, e os pensamentos, eles assim fazem com que eu tenha um comportamento exagerado. Por isso, Deus falou que era para reprimir toda a linguagem exagerada. Isso é muito importante, viu, irmãos? O corpo precisa ser cuidado atentamente, a fim de que seja conservado em condições sadias. Assim, a mente precisa ser disciplinada cuidadosamente, a fim de que não se desenvolva indevidamente em alguns pontos
e insuficientemente em outros. Por isso, esses delicados órgãos não estão à vista, de modo a poderes ver o dano que estás causando às tuas faculdades intelectuais e quanto elas devem ser reguladas. Não estás consciente do dano que lhe estás causando. Entretanto, teorias insalubres e levas a mente a servir essas teorias. Muito cuidado, mais uma vez eu digo, com que nós levamos para a nossa mente. Porque se eu levo, o meu cérebro acredita nisso. E meu comportamento vai ser gerenciado por esses pensamentos. A maneira como diriges tua máquina mental está desgastando. Entretanto, não vês o dano que isso está causando. Mas cedo ou mais tarde, tu e teus amigos vereis o desfavorável desenvolvimento de teus pensamentos e ações. Teu estômago começa a testificar da ação mental. A mente simétrica e bem disciplinada mudaria para melhor o processo da digestão. Eu fico incrível com isso. Só depois de muito tempo foi que a medicina descobriu que nós temos gastrite emocional. E às vezes a gente ainda não acredita, né? Ah, eu estou com uma gastrite. Que é isso aí? Não tem nada a ver. Agora tudo é negócio de emocional, não sei o quê. Tem tudo ligado, irmãos. Está tudo ligado. Então, se eu sou uma pessoa que tenho esses pensamentos disfuncionais, tenho esse estresse assoberbado, é natural, depois eu vou ter uma gastrite. E essa gastrite foi provocada pela minha mente doentia, né? Os irmãos sabem bem melhor do que eu o que eu estou falando. Não é possível termos todas as mesmas opiniões, nem podemos nutrir as mesmas ideias, mas deve uma pessoa ser um benefício e bênção a outra, de modo que o que falta a um, outro pode suprir o necessário. Tem certas deficiências de caráter e tendências naturais que te tornam proveitoso entrar em contato com espírito de organização diferente, a fim de equilibrar-te. Em vez de ficares exclusivamente superintendendo, deves consultar a esposa e chegares a decisões conjuntas. Tudo isso influencia, né, no nosso corpo, quando nós também nutrimos essas coisas que causam desordem. Aí o corpo padece, né? De Deus somos cooperadores. Deve o homem operar a sua própria salvação, com temor e tremor, pois é Deus quem opera nele tanto o querer, deixa eu olhar aqui o horário, tanto o querer como realizar segundo a sua boa vontade. Nós temos aqui, irmãos, um exemplo tão necessário que foi o de Daniel, né? Ele percebeu ali que ele, para ter uma mente saudável naquele lugar, para ele ter uma vida espiritual, ele precisava cuidar do seu organismo, do seu corpo, da sua alimentação. Nós vimos ali que Deus o abençoou, ele se tornou uma pessoa, o sábio mais importante, porque ele cuidou primeiramente ali do seu corpo e teve assim uma mente muito funcional, né? Uma mente equilibrada para resolver todos os problemas ali, para vencer todas as tentações, as dificuldades. Então, o que Deus tem para deixar para nós nessa manhã é isso. Não existe, não está desvinculado a mente do nosso corpo. Eu não posso viver e fazer o que eu quiser com o meu corpo, porque não é minha propriedade, é de Deus. Assim como eu não posso encher a minha mente de coisas que não agradam a Deus e ter uma mente saudável. É tudo um vínculo, né, de uma coisa com a outra. Que Deus venha nos abençoar, nos dar sabedoria para isso, nos dá entendimento, nos dá força de vontade para procurar conhecer mais sobre nós mesmos. O autoconhecimento é importante na questão mental e também para o nosso organismo, para o nosso corpo, para termos saúde. A gente já vê que é bem difícil as condições do mundo para ter saúde, mas se a gente deixar ir de qualquer jeito, piora mais. E nós, como povo de Deus, devemos ser uma luz em todos os aspectos, especialmente nesse. Que Deus nos abençoe. Amém.